falado com vocês, porque eu quero abrir a mente de vocês. Se você é um filho de Deus, você precisa de entender muito claramente, você não veio aqui para ganhar dinheiro. Você está enganado. Você veio aqui porque Deus tem um propósito na sua vida nessa terra. Agora, se Deus não tem um propósito na sua vida nessa terra, nós vamos orar para você voltar. Amém? Nós não queremos que você perca sua fé em Jesus, que você esteja aqui só ganhando dinheiro e perca a sua família, perca os seus filhos, perca a sua dignidade, perca a sua santidade, perca a sua fé em Jesus. Se a Inglaterra está fazendo isso com você, porque você não devia estar aqui, volta para casa. Agora, se você veio porque Jesus te mandou, você vai ter tudo que Deus tem para você, inclusive prosperidade. Amém? Mas coloque isso no seu coração. Você pode ser um missionário aqui nessa terra. Amém? Você pode crer nisso. E é por isso que nós vamos levantar um ato profético. Ali no Big Ben. Pedindo, ó Senhor, tenha misericórdia daqueles que fazem as leis dessa terra. Para que eles façam leis. Não só leis que sejam justas, mas leis que sejam verdadeiras. Preste atenção. E nós vamos já entrar aqui acerca da palavra desta noite. Pois a pergunta que eu tenho para vocês é: quando será o fim? Nós estamos olhando para um país como a Inglaterra. Um país que está fundamentado, foi alicerçado em princípios cristãos. Quando nós olhamos a estrutura dessa terra, nós vemos claramente que ali está os princípios de Deus: justiça, amor, respeito, dignidade, moralidade. No entanto, também já estamos vendo que esses princípios estão sendo esquecidos, que esses princípios já estão sendo até combatidos, às vezes até pela própria lei. Porque preste atenção, aquele que virá, que a Bíblia chama de o anticristo, ele faz a obra de Cristo, mas ele não é Cristo. E a coisa pior daquilo que João chama nas suas cartas, aquele apóstolo João, ele fala do espírito do anticristo, que já está entre nós. E o espírito do anticristo é fazer o que Cristo faz, sem Cristo. É tentar implantar uma moralidade, uma justiça numa terra, sem exaltar a Cristo. Jamais isso acontecerá. Nós podemos ter as leis mais ligadas aos princípios do cristianismo, como igualdade, liberdade e fraternidade, mas se Cristo não é exaltado, não existe no coração do homem possibilidade de ser igual, possibilidade de ser fraterno, muito menos de dar liberdade. Quando a França levantou a bandeira da Revolução Francesa, eles tiraram a religião. E o que se transformou a França naqueles dias? Do que Napoleão Bonaparte vindo destruindo aquela terra. Não se enganem. O juízo de Deus virá sobre essa terra. E já está chegando. E já chegou. O juízo de Deus também virá sobre os Estados Unidos da América. Eles estão esquecendo do Senhor. Mas também o juízo de Deus está vindo sobre toda a terra. Sobre todas as nações. Igreja do Senhor, fazendo a ceia do Senhor, nós não podemos esquecer dos avisos que a Bíblia Sagrada traz para cada um de nós. Não sejamos nós tolos, crianças, não sejamos nós pessoas enganadas pelas mensagens de paz que a ONU traz. Não haverá paz nessa terra. E quando ouvires, diz a palavra de Deus, paz, paz, é porque chegou o dia do Senhor. E haverão então terremotos em todos os lugares. Haverão fomes e ranger de dentes. A maldade aumentará
e o amor se esfriará. É o que diz a Bíblia. Quando será o fim? Mas quando será o fim? Muitos se levantam e dizem: mas tanta maldade, tanta injustiça, tanta corrupção. Olhe para o país do Brasil. Tanta corrupção. Olhe para a China. E veja lá a igreja do Senhor sendo assassinada, morta, sendo enterrada viva em covas, sendo colocada em campos de concentração, e a ONU fechando os olhos para os campos de concentração da China, sendo pego órgãos dos nossos irmãos, e não só nossos irmãos, para se vender no mercado negro. Não se engane! A Coreia do Norte, aquele homem se chamando Deus e matando vários pastores que estão em prisões nos campos de arroz, assim como acontecia nos filmes do Vietnã, e você pode olhar o que acontece lá. Não se engane. Mas quando será o fim? Vamos orar. Senhor, quando será? Todos nós pensamos: ó Deus, tanta injustiça, tanta maldade. Mas quando será o fim? Senhor, fala conosco nessa noite e dá-nos forças para entender a Tua palavra. Faça uma oração ao Senhor e diga a Ele: Senhor, não me deixa. Quando o fim estiver chegando, não me deixa me afastar do Senhor. Daniel capítulo 12, do verso 8 ao verso 13, nós vamos ler dois textos, um em Daniel e outro em Mateus. Em Daniel, um dos profetas que profetizou o fim, no seu último capítulo, ele diz o seguinte, a partir do verso 8, o capítulo 12, do verso 8 em diante, diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. E tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Mateus, capítulo 24, do verso 1 em diante, esta que foi talvez o sermão mais profético do Senhor Jesus. Através desse sermão, o Senhor Jesus, que é a revelação de Deus na terra, trouxe como que uma chave de interpretação para todas as profecias do Velho Testamento e aquelas também que viriam no próprio Novo Testamento. Porque, na verdade, não se pode entender a revelação de Deus sem Jesus Cristo. Jesus é a chave de interpretação da Bíblia, ou como nós dizemos na teologia, é a chave hermenêutica da Bíblia. Através de Jesus eu posso entender a Bíblia. Sem Jesus eu não entendo a Bíblia. A Bíblia se torna algo desconexo sem Jesus, mas com Jesus as coisas se tornam claras. Ele é a revelação. E ele disse: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos,
para lhe mostrar a estrutura do templo, aquele templo que ainda estava levantado lá em Jerusalém, no tempo que Jesus estava aqui na terra. Ele foi destruído depois, no ano 70, depois de Cristo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no monte das oliveiras, o Getsêmani, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós temos esses dois textos, em que tanto Daniel como Jesus Cristo falam acerca do fim. Mas quando será o fim? Sim, haverá um fim. Quero lhe dizer uma coisa: não se engane os homens na sua soberba e no seu orgulho, de que Deus não está olhando todas as coisas, todas as nossas ações, todas as ações das nações, dos líderes e governantes desse mundo, dos ricos da terra, dos reis e poderosos, assim como dos pobres e daqueles que não têm nada. O Senhor está olhando para todos nós e Ele há de estabelecer a sua justiça. Mas o seu amor nos dá oportunidade. Muitos olham as crianças na África, assim como eu, que estive em África, em Angola, e eu vi a miséria de muitos daqueles que estavam ali, de crianças que minha esposa trabalhava, que estavam abaixo da linha da miséria. E quando nós olhamos aquela situação de pobreza e miséria, vemos toda a injustiça na terra. Muitos dizem: e Deus? E Deus? Alguns até chegam ao desplante, à loucura de dizer que a culpa é dele. Somos nós que fizemos toda essa confusão na terra. Somos nós os culpados, não é Deus. Deixe de ser louco. Pare com essas palavras que são pura falácia. Quando você diz que Deus é o culpado, somos nós os culpados. Mas Deus, no seu grande amor, nos dá oportunidade. E Ele dá oportunidade para todos, até para os maus. Até para os piores Ele dá ainda uma chance. A morte não é o fim, é o começo. Os anos que temos na terra não são nada diante da eternidade. A nossa vida tem um fim. Toda história tem um fim. Mas nós queremos ver agora nesse texto algo para que nós guardemos acerca do tempo do fim. Porque no tempo do fim, o Senhor vai fechar as coisas na terra. E a Bíblia fala que a maldade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. É tanta maldade que quando você vira e fala que Jesus é o caminho, as pessoas falam: mas quem é você para dizer que Jesus é o caminho? Todas as religiões levam ao céu. E aí você tem a coragem de levantar e dizer: não, todas as religiões não levam ao céu, só Jesus é o único caminho. E as pessoas viram para você e falam: que orgulho, você tem que respeitar os outros, você não pode falar assim para os outros, porque Satanás quer calar a boca da igreja. Mas nós não vamos calar, nós vamos falar: está errado, isto é pecado e vai te levar para longe de Deus. Nós vamos continuar a ser os arautos, os profetas de Deus na terra, mesmo que nos matem, mesmo que nos aprisionem, nós vamos continuar a dizer a verdade. Amém, Jesus. Mas as leis já estão sendo feitas para prender os que dizem a verdade. As leis já estão sendo feitas para que nós não tenhamos coragem de dizer para alguém que vive uma situação fora dos padrões de Deus que ele está errado. E você? Onde estará quando o fim chegar? Onde estará quando
você for colocado em xeque diante das nações, das leis da terra, quando os governantes ordenarem, você não pode mais falar de Jesus. Vamos agora ver dentro da palavra de Deus. Eu não vou ser longo, nem posso ser, porque hoje é um dia de ceia, então a gente tem menos tempo. Mas eu queria deixar algumas coisas que está em Daniel para você. Lá em Daniel 12:9, Deus falou a Daniel: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então preste atenção. Elas vão estar fechadas até o tempo do fim, mas elas vão ser reveladas. E nesse tempo do fim, que parece que nós estamos chegando, ou nós já chegamos, começa a se falar mais acerca do fim e das profecias. Vocês verão vários dos profetas do Senhor falando as verdades. Mas também junto com os profetas virão os falsos profetas. A verdade já está sendo falada, mas existe muita mentira também sendo falada. Porque essa é a maneira que Satanás vai enganar a terra. A verdade será falada e Satanás falará a mentira. E aí as pessoas ficarão confusas. Mas quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito Santo diz à sua igreja. E no final dos tempos virão sim uma revelação muito maior do conhecimento das profecias. Preste atenção. Coisas que hoje nós sabemos é porque passou. E coisas que nós começamos a falar agora é porque estamos chegando aqui agora. Quando alguém fala acerca do número da besta ou da marca da besta, hoje nós já pensamos em tecnologia, não é verdade? E provavelmente terá a ver com essa tecnologia que o homem criou. Mas isso nunca se imaginava há 200 anos atrás. Quem imaginava numa imagem falando? Hoje nós temos até imagem tridimensional. A revelação vai se tornar mais clara, preste atenção, cada vez mais clara no fim dos tempos. Alguém até quer marcar o dia da vinda do Senhor. E provavelmente esse dia deve estar na Bíblia. Quando nós estamos estudando o Velho Testamento, aqueles que são sabedores acerca de profecia sabem que quando Daniel profetizou as 70 semanas, ele marcou o dia da saída de Israel, e ele disse que em 69 semanas Jesus viria. E se nós fizermos a conta da saída de Israel até a chegada de Jesus Cristo, os anos são exatos, 483 anos. Chegou Jesus na terra. Estava na Bíblia. Deve estar na Bíblia. Mas parece que Deus não nos quer revelar. Talvez quando nós chegarmos no céu, Ele vai abrir a Bíblia para nós e falar: você estava aqui escrito até o dia da minha vinda, mas eu não quis falar para vocês. Porque Ele fala em parábolas, para que aqueles que precisam entender, entendam. É tão óbvio. Mas não me importa aqui estudar e tentar dar para você uma data da volta de Jesus. Na verdade, na história da igreja, todos que tentaram marcar data só deu problema. Só problema. Só confusão. Eu não quero ser um deles, apesar de ter sido ser um grande estudioso da matéria. É a minha matéria na faculdade. Então eu fico estudando e eu tenho várias teses. Tenho anos. Mas para que marcar a data dele? Porque Jesus deixou bem claro para a gente, não importa a data. Amém? Então, se você ouvir alguém falando a data, fale: olha que interessante, muito interessante. Mas não se preocupe. Deixa eu falar então aquilo que é importante nós sabermos. Amém? Isso é que é importante saber. Primeiro, que haverão, conforme o capítulo 12, verso 10, 3 tipos de pessoas: os purificados, os sábios e os ímpios. Então haverão na terra, sim, aqueles que são purificados. Nós estamos falando do corpo de Cristo.
Mas entre aqueles que são purificados haverão aqueles que são sábios, que são aqueles que ouvem a voz do Senhor e andam no caminho de Deus. São aqueles que sabem usar a sua inteligência para poder praticar a verdade. Mas também haverão os ímpios, e o pior é que os ímpios não entenderão, não compreenderão aquilo que é óbvio. O nosso irmão D.L. Moody, um sapateiro, um dos maiores evangelistas, pelo menos na história, homem usado por Deus, D.L. Moody. Conta-se a história dele que eu queria falar com você. Uma vez questionado, a pergunta para D.L. Moody foi: o que você faria hoje se soubesse que Jesus Cristo voltaria amanhã? Eu pergunto para você, o que você faria? O que você faria? Eu tenho certeza que muitos falariam: opa, se eu soubesse Jesus vai voltar amanhã, nossa, saía do meu emprego, ia para a igreja e ficava orando o tempo todo. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu ia consertar minha vida toda, eu ia acertar tudo, eu ia colocar Jesus na frente dos meus negócios, com certeza. Talvez até ia deixar meus negócios de lado, mas eu ia ficar perto de Jesus, porque Ele vai voltar amanhã. Então deixa eu te contar uma coisa, Ele vai voltar amanhã. Aleluia! Pastor, amanhã? Amanhã. Glória a Deus, vem mesmo. É o amanhã. Eu não sei se é amanhã, mas que é o amanhã vai ser. Pode ser até que seja daqui a 1 minuto. Você está pronto? Mas D.L. Moody respondeu assim: eu plantaria uma árvore. Que resposta! Plantar uma árvore? Eu sabia plantar uma árvore. Jesus vai voltar amanhã, você não vai ver essa árvore, você não vai ver fruto, você não vai ver nada. O que D.L. Moody queria me falar é o seguinte: eu vou continuar a viver do jeito que eu estou vivendo agora. Significa o seguinte: se Jesus voltar amanhã, eu vou fazer exatamente o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu estou no centro da vontade de Deus. Então hoje eu estou fazendo a vontade de Deus, amanhã eu vou fazer. E se Ele voltar, Ele vai me encontrar fazendo a vontade dEle. Se eu estiver no serviço, eu estou fazendo a vontade de Deus no serviço. Se eu estiver dormindo, eu estou dormindo para o Senhor. Se eu estiver em casa, eu estou arrumando a casa para o Senhor. Se eu estiver em qualquer lugar, se eu estiver passeando, eu estou passeando para o Senhor. Entenda, irmãos, é isso que Deus quer de nós. Mas eu queria avisar mais uma coisa importante, e é bom que você saiba. Eu não farei esse estudo com vocês, amém? Podem ficar tranquilos, não vou fazer o estudo escatológico agora. Poderia até fazer, seria muito interessante. Nós ficaríamos até amanhã de manhã cedo falando. E eu sou apaixonado por falar esses detalhes da Bíblia assim. Mas não, Deus não deixou. Deus não deixou. Ele falou só para falar isso. Então, em 12:11, fala: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Preste atenção, o tempo do anticristo está chegando. Haverá um homem, sim, na face da terra, que vai assumir o governo das nações. Provavelmente deve vir lá da ONU, algum lugar assim. Aí eu tenho minhas teses, e muitas teses, tem muitos livros aí. Mas eu sei que haverá um homem. E quando esse homem aqui na terra pisar, preste atenção, se você estiver aqui, então lembre-se daquele pastor que pregou aquele dia. Esse sou eu. Lembre-se do que ele disse. Que quando esse homem pisar aqui na terra e ele falar que é Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade, não acredite, não é ele chama besta, ele chama anticristo. Ele vai aparecer com Cristo, vai falar de paz, vai falar de unir todas as religiões, muçulmanos e cristãos juntos, o Papa e o maior dos sheiks juntos ali, dos dois chorando juntos, aí da igreja ortodoxa, um pentecostal ali louvando a Deus, aleluia, estou com o Papa, aleluia, e o homem lá na frente falando: eu uni todas as religiões, eu uni todos os povos, acabei com os problemas no mundo. Não acredite nele. Ouve, não acredite. Isso é mentira. Acorde. Ouça o que eu estou falando, é o que está escrito na palavra.
Eu não quero aqui discutir se nós vamos passar pela grande tribulação, não vamos passar, se vai ser no meio, no início, no meio, não importa. Eu sei o seguinte, eu sempre digo isso. A tribulação são de 7 anos. O anticristo vai ser levantado na face da terra. Se a igreja for arrebatada antes, aleluia, eu estou subindo com a igreja. E estou muito feliz por ter subido. Se for no meio, eu passo metade da tribulação fiel ao Senhor e subo no meio. Mas se for até o final, 7 anos aqui, e a gente passar aqui na terra, eu passo 7 anos perante o Senhor. Posso morrer com a cabeça cortada, mas eu fico com o meu Senhor. Não me importa se antes, no meio e depois. O que importa é que vai acontecer. Mas também eu quero lembrar que Ele virá. E foi por isso que nós fizemos essa ceia. Para poder profetizar que Jesus está voltando. Nós não estamos mais pregando nas igrejas. Os pastores estão com medo de dizer que Jesus vai voltar. Mas os pastores têm que dizer: Jesus Cristo voltará. E nós também temos que dizer: Maranata ou Maranatá. Volte, Senhor Jesus. Venha logo. A tua igreja te quer. Eu não tenho medo de Jesus voltar. Eu quero que Ele volte. Mas eu realmente, como o apóstolo Paulo, fico pensando: Senhor, mais um pouquinho. Eu quero ir. Mas mais um pouquinho. Porque tem mais gente que precisa de ser salva. Eu só quero ficar aqui porque tem mais alguém. O seu colega lá no seu serviço. Lembra? O seu vizinho lá do seu lado. Ah, mas o inglês não gosta de conversar. O inglês não gosta de ter vizinho. O inglês não faz nada. Mas então eu vou deixar de ser inglês, você deixar de ser tudo. Mas eu vou falar para eles. Eu não sei como. Eu vou buscar sabedoria. Qualquer coisa eu vou inventar. Deus me dá sabedoria. Como é que alcança o inglês? Eles foram a nação que mais amou o Senhor na terra. Todos se lembravam quando se falava de uma nação que ama o Senhor, falava Inglaterra. E se nós estamos aqui, se vocês estão aqui, vocês vão lutar por isso. Vocês vão fazer essa nação amar de novo ao Senhor Jesus. A Lagoinha vai se levantar junto com as outras igrejas do Senhor. E nós vamos lutar pela Inglaterra. Para que toda essa Inglaterra de novo dobre os seus joelhos. E para que as palavras da rainha da Inglaterra sejam verdade. Quando ela diz que o Senhor Jesus é o rei dela. Que seja o rei dessa nação. Mas haverão dias difíceis. Eles virão. Então lembre. Haverá esse homem chamado Anticristo. Mas ele não é o Senhor. Porque a Bíblia é muito clara ao dizer que Jesus vai vir só até as nuvens. Ele não vai pisar aqui na terra. Ele vai vir até as nuvens para arrebatar a sua igreja. E depois ele virá. E quando ele vir com a sua igreja, ele vai destruir o reino do anticristo. Aí todos vão saber que é Jesus. Ele não vai se coligar com esse sistema criado por nós. Ele vai criar o seu sistema na terra. E ele será o rei sobre nós. Mas não se engane. Não se engane. Quando for Jesus, vocês vão saber que é. Ele vai vir do céu. E vai descer nessa terra. Agora, se aparecer um homem descendo de helicóptero e falar que é Jesus, não acredita nele, não. Mesmo que seja de nave espacial, não acredita. Jesus vai enfrentar um governo aqui na terra. Prestaram atenção? 12:12 diz assim: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, que é 1290 mais 45. Alguns dizem que é 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Outros dizem outras coisas, não importa. Mas o fato é que uma coisa que aqui diz é: bem-aventurado o que espera. Entenderam? Essa que é a bem-aventurança. Não é saber se é 1200, 1300, esse mais 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 tal de vida. Não. O mais importante é esperar. É o que espera o cumprimento da promessa. Você está esperando pelo Senhor? Eu poderia aqui estudar todo o livro de Mateus, mas especificamente Mateus capítulo 24. Eu poderia falar aqui acerca do estudo de Daniel, principalmente as 70 semanas, e o livro de Apocalipse.
falando sobre a volta de Jesus. Mas eu queria deixar uma coisa para vocês. É que Jesus vai voltar. E eu queria dizer para vocês, se você ouvir alguém falando que Jesus vai voltar, que para isso você tem que deixar as suas casas, ir para uma fazenda bem longe, deixar tudo e ficar em santidade perante o Senhor, não faça isso, isso não é de Deus. Muitos tentaram fazer isso e não deu certo, só deu confusão. Continue a trabalhar onde você está. Continue a fazer o que você faz, mas faça como para o Senhor e não para homens. Continue a prosperar, compre casas, compre carros, prospere. Enriqueça se possível. Enriquecendo, invista na obra de Deus, porque Deus não dá dinheiro para nós mesmos, é para a obra do Senhor. Ele vai te dar carro, não é para você, é para você também. Você de sobra usa para você, porque o seu carro não é seu, é do Senhor. E você vai poder usar na obra de Deus. Se você tem um carro e não pode usar na obra do Senhor, tem alguma coisa errada. Se você tem uma casa e não pode usar ela na casa do Senhor, tem uma coisa errada. E por falar nisso, eu queria profetizar sobre essa igreja, que pessoas aqui comprem casas na Inglaterra em nome de Jesus. Pastor, é 1 milhão de libras. Pastor, o senhor está falando de 5 milhões e 300 mil reais. Eu não estou preocupado com quanto que é. Eu creio que Deus faz milagres. Então, em nome de Jesus, que pessoas comprem casas aqui nessa terra. Plantem vinhas. Comprem casas. Façam empresas. Ah, mas eu vou voltar para o Brasil. Se voltar, vende tudo e vai para lá, meu irmão. Te garanto que uma casa aqui vale mais do que uma casa lá no Brasil. E valoriza mais também. O que eu estou dizendo é, vamos viver o cristianismo aqui. Cristão que vem para a Inglaterra ou para qualquer país, imigrante que sai para qualquer parte do mundo e é filho de Deus, é a igreja de Jesus Cristo, e vem para a terra e não frequenta a igreja, isso está errado! Ah, não, estou aqui, o meu negócio é só 1 ano aqui, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Para com isso, deixa de ser tolo. Acorda, você vai cair na fé, você vai largar Jesus. Por causa de dinheiro e pior de tudo, você vai perder. Porque todos que fizeram e fazem isso, eles voltam para o Brasil e o diabo come todo o dinheiro deles. Eles ficam doentes, eles são roubados e pior de tudo, às vezes até eles têm a casa bonita deles, o carro maravilhoso e dinheiro na conta, mas eles perderam a esposa deles, eles perderam os filhos deles. Não existe dinheiro nesse mundo que vale a pena a nossa família. O nosso filho é mais valoroso do que qualquer dinheiro na terra. A nossa esposa, o nosso esposo é mais valor do que tudo isso. Acorde, irmão. Se for necessário, volte para o Brasil. Eu não estou querendo encher essa igreja, não. Estou querendo trazer as pessoas que Deus tem para essa igreja. Mas se não é seu lugar, volta. Volta rápido. Vai para os braços da sua esposa, do seu esposo, da sua família. Mas não seja tolo. Eu sei que essa palavra não vai ser muito boa para alguns. Alguns até talvez não queiram mais voltar aqui. Não é verdade? Não vão querer mais voltar. Aquele pastor, mas pode deixar. O pastor está indo embora. Querido, eu falo com muito amor. Eu falo da parte do Senhor. Haverá o fim, acorde. Se não for esse fim das nações apocalíptico, com terremotos, como já estão acontecendo, com o sol virando vermelho e depois se escurecendo e a lua também vermelha, Israel talvez se tornando de novo uma nação poderosa e todos indo contra Israel. Esses sinais que estão na Bíblia. Se não for sobre esse fim, eu quero te dizer sobre um outro fim. O seu fim. Porque o seu fim existe também. Talvez você possa até não ver o fim profetizado na Bíblia. Mas um dia você vai ver o seu fim. Porque não existe ninguém aqui que não vai morrer.
Só aqueles que forem arrebatados. Porque alguns não verão a morte, mas aí será o fim. Ou perto do fim. Jesus está voltando. E Ele vai buscar a sua igreja. Agora cabe a você tomar uma decisão. Se quer ou não quer andar com Deus. Se você transformou o seu trabalho no seu Deus, eu queria te convidar a largar os seus deuses e servir ao único e verdadeiro Deus. Se você transformou a sua família no seu Deus, eu gostaria de convidar você para largar os seus deuses e seguir o único e verdadeiro Deus. Se você colocou a sua saúde, os seus estudos, seja o que for, qualquer coisa, se você colocou qualquer coisa no lugar de Deus, eu te convido, largue esse Deus, deixe de lado os deuses desse mundo e vá para o Senhor. E se você for para o Senhor, eu vou te contar uma coisa, Ele vai consertar a sua família, Ele vai te prosperar, Ele vai te dar honra onde não existe honra. Vocês entendem isso? A única coisa que você precisa de fazer é dobrar os seus joelhos e se colocar perante o Senhor. E é por isso que eu quero dar oportunidade nessa noite para algumas pessoas. Mas antes de eu fazer isso, eu queria que você pudesse conversar com Deus e olhar para a sua vida e ver se realmente você está pronto para o fim de todas as coisas. Eu sei que se morrer agora, se meu fim chegar, eu sei para onde eu vou. Eu vou direto para o céu. Você acha que eu mereço o céu? Não mereço, nem você. Mas eu vou para o céu não é por causa de mim. Eu vou para o céu por causa de Jesus. Ele disse que pode colocar esse pecador no céu se eu crer nele. E eu acredito. Eu acredito que ele pode levar a mim para o céu. Acredite nisso, mas se você não acredita é porque você ainda não conhece Jesus. Talvez você pensando agora na morte, pensando talvez até em Jesus voltar amanhã e te pegar do jeito que você está. Aí eu ia na igreja, eu era pastor. Isso não te leva para o céu. Jesus pode voltar amanhã, pode voltar agora. A morte pode vir agora, pode vir amanhã. Você não sabe, mas você pode mudar a história da sua vida. É só você hoje tomar uma decisão. Agora, enquanto o louvor canta, fale com o Senhor. E pense se você está preparado para o fim. Tanto, irmãos, você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Você tem alguma dúvida? Você está colocando prioridades nos lugares errados? Como para você que está aqui entre nós e ainda não entregou o seu coração a Jesus e não está preparado para o fim de todas as coisas.